Olá, Deus abençoe sua vida. Eu sou o Pastor Lucas. Estamos começando mais um Papo de Vida podcast aqui da Igreja de Nova Vida. E hoje com um tema especial. Nós vamos falar sobre relacionamentos na igreja. Vamos falar sobre casamento, namoro, noivado. E para isso estou com a presença de dois convidados aqui, o Abraão e o Eliseu. Se apresenta para a gente, Abraão. Depois eu falo um pouquinho de você, Eliseu. Oi galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Brau. Você já me conhece, eu faço parte do Ministério Conectado, sempre venho aqui nos stories para falar, para comunicar algumas pregações. E é um prazer, pastor, estar aqui para a gente poder falar de relacionamento. Eu vivenciei o relacionamento, estou vivenciando o relacionamento cristão. Quero aprender um pouco mais e não que eu sei tudo, mas quero poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu nessa caminhada. E aí, pessoal, tudo bem? Como o pastor disse, me chamo Eliseu, tenho fazendo meus 25 anos, estou recém-casado, né? 6 meses de casado, mas já estou buscando aí a minha vida, né? E a minha família com os planos de Deus e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês também e aprender mais também, né? Sobre a parte de relacionamento que eu creio que na vida de um homem, na vida da mulher, é um grande passo, né? Principalmente quando se trata do ministério de Deus, né? Da obra de Deus da terra, a família é um dos meios mais preciosos, tá? Exatamente, né? E aqui, pessoal, nós temos 3 etapas, 3 fases de relacionamentos. Existem outras, mas nós vamos representar 3 etapas, né? Começando com o Abraão, que está namorando. A gente faz quase um ano já, Abraão? Vamos fazer um ano. Mês que vem, né? Então, vai estar no primeiro ano de namoro, né? O Eliseu, recém-casado, né? Casou no final do ano passado, 6 meses de casado. E eu, quase 10 anos de casado, né? Então, nós temos 3 fases aí. Namoro, recém-casado, e eu já vou com um período aí, quase para década de casamento, né? Mas quando a gente começar a conversar aqui, aquilo que você comentou sobre o propósito, né? Acho que a gente pode partir desse ponto, né? Porque quando Deus criou, a gente pega no início de todas as coisas. Quando Deus criou, o homem criou a natureza, criou os animais, Deus, ele viu que era bom que o homem não estivesse só. Ele viu que o homem não poderia ficar sozinho e para isso ele criou uma auxiliadora idônea, que significa ela tem o mesmo status, mas uma função diferente, né? Idônea. Ela vai auxiliar da mesma identidade, da mesma forma, né? Vai caminhar no junto, né? Então não temos uma diferenciação assim, que é mais importante, menos importante, mais valor e menos valor, mas temos uma diferenciação de função, de papel, né? Um pai, ele vai ser um pai, uma mãe vai ser uma mãe. O pai, o homem não pode carregar o bebê no ventre, não pode dar luz ao filho, né? Isso é uma função feminina, né? Dentre outras, né? Mas é importante a gente começar nesse ponto que é propósito de Deus para a nossa vida, o relacionamento, né? O casamento, né? Deus viu que era bom que o homem não estivesse só. Então, hoje tem se difundido uma ideia de um casamento muito tardio. Primeiro você precisa conquistar tudo. Primeiro você tem que ter a carreira bem-sucedida, comprar sua casa, seu carro, para depois você pensar em casamento. Mas, lá no Éden, Deus criou a Eva a partir, né, de Adão para crescerem juntos, né? Então nós vemos uma inversão de valores entrando até mesmo na igreja, né? E vocês com pouca idade, né? Eu casei, eu tinha 20 e poucos anos, né? Já estão entendendo esse propósito e vivendo esse propósito de viver um relacionamento, né? Até porque o relacionamento, não só no casamento, não só no relacionamento amoroso, né? Mas no relacionamento em geral, né? A Bíblia cita o relacionamento em relação às amizades, o relacionamento em relação à comunhão com seus irmãos. Então, a gente vê que o princípio do relacionamento, ele vem muito além de um casamento, né? E se isso é tão importante, eu acho que se a gente vê que isso é tão importante pra gente no nosso dia a dia já, né? Porque querendo ou não, a gente
tá numa faculdade, tá na escola, tá num trabalho, a gente já está se relacionando com outras pessoas e quem está ao nosso redor vai nos moldar, né? Então, se isso é tão importante pra gente ali, com pessoas que a gente convive certos pontos do dia, né? Isso nos mostra que o casamento, o relacionamento em si, ele vai levar a gente a um outro patamar, né? Porque a Bíblia ela cita isso em várias vezes, de relacionamento, de companheirismo, de comunhão com os irmãos. Então, eu acho que a gente precisa de buscar entender por esse lado, né? De que se o relacionamento ele é tão importante na minha vida individual, se as pessoas que estão ao meu redor, se os meus amigos que estão ao meu redor, eles já fazem tanta diferença na minha vida, por que eu não vou ter uma companheira, um companheiro ao meu lado que vai me ajudar a conquistar isso, né? Então, isso traz muito esse... algo que vai contrário ao que vamos dizer assim, né, a sociedade, o mundo prega hoje relacionado a isso, de que eu preciso de ter a minha vida sozinho para depois ter um relacionamento, né? Mas eu continuo tendo relacionamento, eu só não estou assumindo uma postura em um certo ponto da minha vida, né? Exatamente. É muito louco porque hoje dentro da igreja, essa cultura desse relacionamento que não é tão cristão assim, nessa inversão de papéis, e a gente precisa seguir firme nela, nesse entendimento racional, porque quando a gente vai lá para fora, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, as pessoas estão lendo a gente e a gente é a Bíblia que elas estão lendo. Se a gente leva um relacionamento conturbado, não digo de forma de inversão de papéis, as pessoas estão lendo isso e estão falando, nossa, olha lá, dentro da igreja está acontecendo isso, isso e isso. Por que eu vou para a igreja se aqui tá a mesma coisa? E muitas das vezes, primeiramente, da gente, né? Porque, principalmente as pessoas, nós que estamos dentro da igreja, nós que temos nossa fé sustentada em Deus, que acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como Abraão disse, eu preciso de levar isso para a sociedade, né? Eu não posso deixar com que o que a sociedade, o que o mundo prega, ele me mude, né? Mas eu tenho que ser influência na sociedade, né? Porque, como Deus diz, né? Nós viemos para a Terra para ser a luz do mundo, né? Então, assim, nós não somos feitos para ficar escondidos e viver o que eu quero viver no meu individual. Eu preciso de viver conforme Jesus nos mostrou, conforme a palavra nos diz, e ser referência lá fora, né? Não deixar com que o mundo prega me afete, mas sim influenciar as pessoas, né? E por mais que eu tenha um relacionamento recente, um casamento recente, né? Eu tenho aí mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos de relacionamento entre namoro, noivado, casamento. Foi rápido, eu sei, mas foi de Deus, né? Foi uma direção de Deus. E a gente vê isso na realidade, né? Igual a minha esposa, né, a Ludmila, ela na faculdade, as pessoas têm uma visão dela, as pessoas veem ela de uma certa forma, as pessoas contam com ela de uma certa forma, e isso é devido à postura que ela tem, de ser uma mulher casada, responsável. Então isso muda o nosso papel na sociedade, isso muda a nossa vida, tanto na carreira profissional, na vida pessoal, porque isso afeta todas as áreas, né? Então, até quando eu acho que isso afeta, sim, né, até a questão de, principalmente a vida profissional, porque eu vejo, por experiência própria, muitas vezes pessoas que são casadas, têm filho, serem contratadas por uma empresa que quer compromisso. Por quê? Porque eles sabem, porque eles veem que aquela pessoa tem um perfil de alguém que precisa de colocar uma comida dentro de casa, que tem responsabilidade, então é um perfil que eles querem ali dentro. E muitas das vezes, quando a gente tenta seguir sozinho, a gente mostra um perfil, muitas vezes, de imaturidade, porque eu não quero dividir a minha vida com outra pessoa, eu não quero ter alguém ao meu lado, né? Então isso vai muito ao contrário do geral, né? Não tanto principalmente da Bíblia, mas até quando eu paro para analisar o contexto real do mundo que a gente vive, né? Exatamente. E a gente comentou aqui sobre não ser influenciado pelo mundo, mas infelizmente os dados aí apontam que o divórcio dentro da igreja está a mesma quantidade de pessoas que não professam a fé, né, a religião cristã, não são cristãos, né? Ou seja, nós precisamos nos posicionar, mas
essa ideia, né, de que relacionamento é descartável, de casamento, não deu certo e pronto, acabou, e termina, e bora pro próximo. Esse conceito, ele já entrou dentro da igreja forte. Ele já entrou, né? E assim, eu também assumo a culpa, enquanto igreja, de muitas vezes, de ter as falhas para isso acontecer. Por exemplo, eu conheço alguns casos aqui, de Caratinga mesmo, de pessoas que se casaram por uma pressão da igreja, né? Não digo que é a nossa igreja, porque nós não trabalhamos dessa forma, né? Nós não impomos nada a ninguém, mas eu conheço alguns casos de jovens que divorciaram, né, com 25 ou 27 anos, com 5 ou menos de 5 anos de casado, 2, 6 anos de casado, divorciaram porque não casaram certo. Casaram não pelos motivos certos, não na hora certa, não com a preparação certa, mas casaram porque o sistema religioso, os pastores, os líderes, a igreja, pressionou. Não, você não pode ficar namorando, você tem que casar rápido, né? E o namoro, ele serve para esse descobrimento, essa construção mais íntima, né? O namoro não serve para você conhecer a pessoa, né? Um relacionamento que deu errado de um jovem aqui na igreja, e eu conversei com essa ex-namorada dele e ela falou assim comigo: porque a gente começou a namorar para se conhecer. Eu falei: não, você se conhece na amizade, né? Você tem uma amizade, você conhece a pessoa. Toda pessoa que eu vou conhecer, eu tiver que namorar com ela, não vai dar certo, né? Assim, cito até o meu exemplo, né? Quando eu conheci a mulher que hoje é minha esposa, né? A gente se conheceu através de rede social, nunca tinha se visto pessoalmente, mas no que a gente foi conversando, eu fui vendo que a visão dela de vida, a visão de plano de vida, a personalidade, a postura dela como mulher era o que eu buscava para uma esposa. Então, eu não entrei num relacionamento para descobrir quem ela era. Exatamente. Eu entrei num relacionamento porque eu sabia que o que ela tinha era condizente com o que eu queria pro meu futuro. Mas teve momentos que eu entrei no relacionamento anteriormente para conhecer a pessoa. Pra conhecer e não deu certo. Não Por quê? vai dar Porque a certo. pessoa não tinha a visão de vida que eu tinha. Você conhece a pessoa, você não precisa namorar para conhecer, né? Quando você assume um namoro, você tá dizendo: eu já conheço a pessoa, essa pessoa já conhece, a gente combina, a gente conversa, os pais dela e dele estão de acordo, estamos entrando num relacionamento para construir algo e não para se conhecer. Desculpa. Gente, eu falo demais, então eu vou ter que ser cortado. Eu digo isso porque pra mim tá um pouquinho mais fresco do que pra vocês. Pra você, Mais ou Amor, menos, né? né? Amor, né? mas eu digo assim, no relacionamento com a Ana, a gente se conheceu, a gente teve uma amizade, fomos aconselhados, eu te pedi muito conselho pra poder perguntar sobre coisas que eu não conhecia, e a gente foi se conhecer para namorar. E infelizmente a gente tem uma cultura hoje que tá dentro da igreja, que é namorar para se conhecer. Gente, os relacionamentos desse jeito vão ser frustrados. Sim. Deus adora propósito, Deus adora casamento, Deus adora a união. Por isso que ele fez a Eva para ser companheira. Então, quando a gente namora, casa sem um propósito, ou por pressão de pai, de mãe, de igreja, de exterior, de algo externo, não é um relacionamento, não foi apresentado a Deus de forma correta, e acaba que não tem uma bênção liberada sobre aquilo, sabe? De um relacionamento abençoado, de um relacionamento dado por Deus. Eu acho que essa parte também de conhecer a pessoa tem que ser muito analisada, tem que ter muito cuidado. Porque eu tenho que entender que conhecer a pessoa não é julgar se ela é perfeita, porque ninguém é perfeito. Conhecer as qualidades. É conhecer as qualidades, os defeitos, e eu acho que principalmente plano de vida. Conhecer a família. Porque você não se casa só com a pessoa, você se casa com a família principalmente, então muito cuidado. Só que eu acho que também, assim, você tem que ouvir o Espírito, você tem que primeiramente estar
em comunhão com o Espírito Santo, com Deus, porque você precisa de ouvir. Muitas vezes não vai ser claro, mas são em coisas que você vê, ela falou sobre isso hoje, ou ele falou sobre isso hoje, que tem a ver com a minha vida, tem a ver com o que eu penso também. Então aquilo já é um direcionamento de Deus, você tem que saber ouvir a voz de Deus naquilo. Mas toma muito cuidado também de que não querer... não, eu só vou casar então quando eu conhecer a pessoa que for perfeita pra mim. Pessoas vão ter defeitos. Você não vai casar. Vai procurar e vai casar. Você tem que procurar aquela pessoa que se encaixa mais com o seu pensamento, com o seu plano de vida, com as suas crenças, seus propósitos, seu propósito principalmente, se ela vai te apoiar, se ela vai estar com você, e ver se o que ela tem de defeito você consegue conviver com aquilo, né? Viver com aquilo, porque tem pessoas que a gente tem mais dificuldade de conviver devido a algumas características. E essa visão mesmo de esses defeitos eu consigo conviver, porque se você também tiver a ideia de que esses defeitos eu consigo consertar, você vai se frustrar, né? Porque a pessoa viveu 20 anos daquela maneira, 25 anos daquela maneira. Você acha que em 12 meses você vai transformar aquilo que foi uma cultura de 25 anos? Pessoas amadurecem, pessoas mudam, só que tem culturas que por mais que uma pessoa muda e ela amadurece, ela vai continuar enraizada, ela vai reduzir, ela vai ser mínima, mas faz parte da personalidade da pessoa. E é até errado você exigir que ela mude, porque você vai casar com alguém e se você quiser que ela mude, daqui a um tempo ela vai ser outra pessoa e talvez você se decepcione porque chegará no momento que ela vai ser uma pessoa com que você não casou, com quem você não está se relacionando. E um ponto que eu queria comentar também, que eu acho que precisa-se de muito cuidado, é o famoso vamos orar para namorar. Né? Vamos orar para namorar porque... Qual o propósito que eu tô entrando em oração? Eu tô entrando em oração porque eu quero ouvir Deus falando comigo assim, pode namorar? Eu só tô esperando um aval? Isso daí você, tipo assim, eu creio que você já está entrando com um propósito errado, né? Porque eu acho que entrar em oração para namorar é esse sentido, de conhecer a pessoa e pedir o direcionamento de Deus para que vocês, para que o Espírito Santo... Né? Não assim, mas eu digo até... para que o Espírito Santo destaque em você. Olha, será que isso daqui ela pensa? Porque talvez uma coisa que se você entrasse para conhecer uma pessoa simplesmente por conhecer, sem o Espírito Santo com você, você não lembraria de algo que seria tão importante na sua vida e no seu propósito. Então, eu acho que você tem que orar para conhecer, e se você conhecer for aquilo, você entra em oração para que Deus abençoe seu relacionamento, né, para que vá ao casamento. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com o propósito da oração, o motivo da oração, o como eu estou entrando para conhecer uma pessoa, porque se eu já entrar querendo conhecer com intenção, eu já vou moldar da forma que eu achar melhor, né? Muita gente toma suas decisões e aí dá uma espiritualizada para justificar a sua decisão, né? Eu já sei que eu quero namorar, tô gostando e tal, e aí eu faço um teatrinho ali para dar uma espiritualizada para viver aquilo que eu quero, né? E geralmente vai dar errado, né? Porque aquilo que começa de um princípio errado, dificilmente vai se tornar certo, né? Então, assim, são etapas, né, que precisam ser cumpridas, e uma etapa que nós queimamos hoje, ela nos queima amanhã, né? O famoso você planta, você colhe, né? Exatamente, né? Então, um início de relacionamento sem uma certeza no Espírito Santo, é a prometida, né? Deus escolheu essa pessoa para mim. Talvez não, né? Não vou entrar aqui, se quiser pode entrar também, mas, né? Eu não tenho muito firmado uma teologia do casamento, assim, que Deus escolhe uma pessoa para cada uma, né? Porque se a gente for parar a pensar, mundialmente existem mais mulheres do que homens, né? Então, se é uma metade da laranja, tem gente com a metade faltando, né? Tem mulher com metade faltando, né? Então, eu acredito particularmente que Deus pode ter, sim, pessoas específicas para pessoas específicas, mas não é a regra do jogo, né? Eu fico nesse 50-50 aí. Tem um homem aqui na igreja que você vê realmente, olha, aquilo ali foi feito por Deus, uma mulher de Deus e um homem de Deus, e a união daquilo, cara, foi incrível. Mas você também vê relacionamentos que foram racionalmente, com a ajuda do Espírito Santo, de falar, olha, qual é o seu propósito, quem é você, quais são os seus defeitos, quais são as qualidades, vamos casar. E eu penso nesse 50-50. Eu sou
particularmente bem cético com eis que te digo e eu vi vocês juntos e tal. Tem até uma história que tava na praia com o irmão aqui da igreja, né? E aí passou uma cigana e tava ele e a irmã dele, né? Ah, que eu tô vendo vocês casando, e ele deu corda, né? Ah, mas o que você tá vendo? Aí depois de 10 minutos ela falando que tava vendo, eu falei assim, pois é, você viu tudo errado, porque essa aqui é minha irmã, né? Então, assim, acontece, né? Ver duas pessoas assim, nossa, eles combinam, né? E por causa de uma percepção emocional humana, tá ali no espiritual, no profético, e eu tenho que lançar uma palavra daquilo que não é realmente de Deus, né? E aí também queima a etapa. Por quê? Porque as pessoas precisam se conhecer, se gostar, né? Eu preciso gostar da companhia, eu preciso ter uma atração física, assim, achar o outro bonito, bonita, né? Eu preciso ter um interesse ali verdadeiro. Então, quando existe uma cola forçada, ela não vai funcionar. Não gera né? Tem uma frase do pastor Cláudio Duarte que a diferença é muito parecido, mas não é igual, que é hormônio e demônio. Nós precisamos ter hormônio, mas não confunda com demônio, porque essa é a atração. Você vai viver com aquela pessoa pro resto da sua vida. Você tem que ter aquela feeling, né? Tem que ter aquele... Exatamente, senão... Tem que dar liga, né? Com certeza. E nós vemos, né, aqui na igreja mesmo, a gente tem exemplos de jovens que tiveram contato desde muito tempo, se conheceram e se casaram há pouco tempo, foram formando um relacionamento, porque se conheceram e chegou num ponto que olharam e falaram assim, caraca, talvez aquela pessoa ali dê certo, talvez a gente dê certo no nosso propósito e tal, e foram conversar, se conhecer melhor e viu que deu certo, casou, a gente tem uma família. Então, assim, eu acho que é o principal, né? E é literalmente isso aí, né? Entrando nesse assunto que você comentou, questão de atração e tal, a gente não pode também, hoje tem se falado muito mais sobre isso, né? Essa questão de a gente não pode banalizar isso demais, né? Porque vocês são um casal, a palavra de Deus fala sobre o relacionamento, os princípios do relacionamento, e isso faz parte do relacionamento, né? Você ter atração pela pessoa e tal, aquilo tem que ser real. Senão é uma amizade. Senão é uma amizade, e eu até vejo algumas pessoas falando às vezes, até brincam, falam assim, pô, você fala que não sente atração, então tá errado, meu filho, pode terminar e não você entrou no relacionamento errado. Porque como que você vai estar com uma pessoa casada com uma pessoa, querer formar uma família com uma pessoa, se você não tem o mínimo de atração, de desejo por aquela pessoa, né, vamos dizer assim, porque ela vai ser sua companheira, você tem que realmente amar ela. Mas eu vejo também assim que é claro que muitas das vezes muitas coisas podem ser construídas e podem ser melhoradas. Você tem que ter interesse, mas às vezes não é aquilo, tipo assim, nosso Deus, né? Eu falo até porque hoje, do que eu namoro de hoje e com 6 meses de casado, eu sou muito mais apaixonado pela minha esposa do que eu era quando a gente namorava. Porque o convívio, o relacionamento vai fazendo isso, né? Mas porque eu sei que aquela pessoa é minha companheira verdadeira, né? Que volta lá no começo de você conhecer realmente quem você quer viver o resto da sua vida e ter a sua família, né? Exatamente. E vamos partir para um outro ponto que eu acho interessante, que você comentou, né? Que as pessoas vão se conhecendo ali e vai gerando uma amizade, um interesse em comum, uma atração, que é o não desespero também. Porque existe também, talvez uma pressão da igreja, uma questão assim, que nós entendemos que o relacionamento é da vontade de Deus, o casamento é um plano de Deus, a família é um projeto de Deus. Mas não quer dizer que nós precisamos, quem está solteiro, ficar desesperado para ter um casamento, porque aí também você vai queimar etapas e não é esse o caminho, né? E eu vejo assim também que a vida ela é feita sempre por 2 pontos de vista, né? Você tem tudo na sua vida, você pode olhar pelo lado bom daquilo ou pelo lado ruim daquilo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, pessoas que estão fora da igreja, que não estão ali inseridas no mundo cristão, ou às vezes até uma pessoa que está na igreja fica assim, nossa, mas por que o fulano tal, eu tô solteiro, o fulano quer arrumar casamento pra mim? Porque existem essas brincadeiras, né? Principalmente com quem tá envolvido ali com a igreja, com os ministérios, a gente vê muito isso. Mas eu penso que é o seguinte, as pessoas que estão casadas, exemplo, você tomou um sorvete que é muito gostoso.
Você chega pro seu amigo e fala assim, nossa, tomei um sorvete bom, não sei o que, não sei o que. Você quer que todo mundo experimente e viva daquilo. Então, eu acho que para quem está casado na igreja, entende a importância e casou da forma correta, entende que aquilo é tão bom que ele quer que as outras pessoas experimentem daquilo também. Ele viu como aquilo mudou a vida dele, que ele quer assim, cara, isso daqui vai mudar a sua vida, isso aqui vai ser ótimo para você. Só que a gente tem que entender também e pensar o seguinte... Pera, não é o momento pra mim, eu estou vivendo uma fase da minha vida. Cada um tem um processo. Eu digo até por parte de ministérios mesmo, né? Que na igreja a gente tem vários ministérios, tem a Contivide de comunicação, tem o Agnus, e a gente vê as pessoas, por exemplo, que são ali no Agnus, que são apaixonadas por aquilo que fala, vamos lá, vamos entrar, não sei o quê, porque pra elas aquilo é tão bom que ela quer que você faça parte. Só que talvez não é o seu perfil, como não é o meu perfil, eu não me vejo estar fazendo teatro, dança, mas elas querem aquilo pra mim, porque pra elas aquilo é muito bom. Só que eu preciso de aprender a moldar ter maturidade para entender o que Deus quer para mim e o que é bom para mim. Se naquele momento assim, não, Deus já falou comigo que esse não é o momento. Eu falo até porque um testemunho meu foi de que quando eu entrei aqui na igreja, né, tem acho que uns 6 anos que eu tô aqui na igreja, mais ou menos, uns 6 anos que eu vim pra Nova Vida, né, que eu ficava muito com isso na mente, eu era um jovem desesperado, eu nunca vou arrumar uma namorada, eu nunca vou casar. Com 19 anos. Com 19 anos. Esse desespero de preciso arranjar. Realmente, gente, desculpa amigos do Conectados, eu tenho culpa nisso, de querer ficar arranjando casal. Me desculpa, mas realmente, a gente não pode entrar no relacionamento pra querer saciar uma sede, uma vontade nossa de, eu quero beijar. Eu não posso olhar só pelo carnal, né? Mas assim, igual eu tava comentando, quando eu entrei, eu tinha muito esse desespero e eu falava com Deus, mas Deus, eu nunca vou arrumar ninguém, eu não tenho uma companheira, eu não tenho um namorado. 19 anos. 19 anos. E aí teve uma vez que eu ouvi uma pregação, que eu ouvi 2 pregações que foram muito contrárias uma à outra, mas que eu acho que a palavra ela é viva, né, e ela fala no coração das pessoas conforme Deus quer falar no coração das pessoas, no seu coração. E uma vez eu ouvi uma palavra que, primeiro, a gente tem que orar por aquilo que a gente quer. Então, se eu quero uma esposa, eu quero uma família, eu tenho que colocar em oração para Deus. Construir isso em oração. Isso. Só que aí vai uma outra coisa que é o seguinte, a família já é propósito de Deus para a vida do homem. Então, eu preciso de orar, mas não no sentido de Deus me deu uma família, Deus me deu uma família, porque isso já é propósito de Deus para você, uma família. Você tem que orar para que Deus te dê direcionamento e te dê sabedoria para encontrar a pessoa para você formar uma família. E por que isso mudou para mim naquilo? Porque eu ouvi essa pregação. Por que você tem orado tanto pedindo isso, se isso já é propósito meu para você? Sabe? Acho que é a forma com que a gente pede, a forma com que a gente ora a Deus. E teve um momento que Deus falou comigo. Deus foi muito claro comigo. Daqui 2 anos eu tenho um propósito para você. Foi claro no meu coração. Deus não veio com a voz estrondosa, Deus falou, mas eu senti no meu coração que seria um tempo que eu precisava de passar, mas porque eu estava em relacionamento com Deus, eu ouvi aquilo e me veio a paz de que, não é o momento para mim. Então não adianta eu me desesperar agora. O que eu fiz? Continuei desesperando, porque o homem é falho, mas eu sempre lembrava daquela palavra. E exatamente 1 ano e pouco depois eu conheci a Ludmila, nós fomos conversando, começamos a namorar, e nosso propósito era, vamos casar quando você formar. Ela no 2º período a gente estava casado. E foi literalmente naquela data. Quando a gente estava se conhecendo, eu comentava com ela assim, nossa, eu tinha muita vontade de casar com até meus 25 anos. Só que eu acho que não vai ser assim, mas daqui a um tempo eu caso. E a gente foi conversando, chegou no ponto que o medo já não fazia parte mais do relacionamento, e a gente sabia que o próximo passo era casar. Então a gente casou, cumprindo a proposta, literalmente cumprindo a proposta que Deus tinha pra mim, do tempo que Ele me deu, e tirando esse desespero, sabe? Então, se eu tô ali em comunhão com Deus, se eu tô ouvindo a voz de Deus, Deus, Ele me diz o momento certo. Eu tenho isso. Muitas vezes não vai ser tão claro, mas vai vir algo na sua mente. Nossa, mas espera aí, você precisa de melhorar essa área da sua vida. E aquele tempo pra mim foi primordial, porque nesse meio tempo eu tratei transtornos psicológicos que eu tinha, coisas que se eu tivesse, quando eu entrasse no relacionamento, eu não casaria, porque eu não estaria eu não estaria bem
suficiente para estar com uma pessoa. Então a gente tem que respeitar esse processo, sabe? Mas para eu respeitar, eu tenho que saber e entender esse processo na minha vida. E voltando pelo que eu comecei a falar, né? Que você vai puxando gancho, você já tá lá no açougue inteiro já. É entender que as pessoas que falam isso pra gente é porque aquilo é tão bom na vida delas que elas querem aquilo pra nossa vida. Só que também eu tenho que estar alinhado pra mim saber se aquilo é o momento na minha vida ou não, né? Teve uma parte que você falou sobre o momento conturbado que você estava quando você estava solteiro. Tem muitas pessoas, isso é relacionamento dentro da igreja, que pedem tanto pra Deus: Senhor, me dá uma namorada, Senhor, me dá uma namorada. Que Deus libera essa bênção. Não tô te dando não, mas ó. Mas assim, existem consequências, porque não era aquele momento certo. A palavra fala sempre que tem um momento certo para todas as coisas. E quando Deus te entrega assim, não te entrega, né? Você busca essa pessoa fora do tempo, tem consequências, tem dores, tem coração quebrantado, tem algumas doenças psicossomáticas. Então tem uma frustração muito maior, que foi consequências da sua pressa, que você precisava assim, gente, vamos fazer isso logo, quer dizer, vamos orar e buscar em Deus primeiro, em vez de ficar, nossa, vamos logo, eu preciso. Eu vejo aí 2 pontos, assim, né? A questão, assim, do se conhecer, né, primeiramente, isso é uma etapa anterior do conhecer outra pessoa. Com né? certeza. É você se conhecer e parar de buscar a pessoa certa, mas você se tornar a pessoa certa. Né? Forte. Por quê? Porque são 2 processos, né? É você conhecer, você se conhecer, você se tratar, você ter comunhão com Deus, você perdoar, você ser perdoado, você consertar os seus defeitos mais gritantes, procurar ser uma pessoa melhor e não ficar numa busca incansável da pessoa certa. Porque quando você é a pessoa certa para você vai se encaixar perfeitamente, vai estar tudo certo, né? Mas enquanto você for o errado buscando o certo, você vai ter até um propósito de idolatria, né? Eu procuro alguém para me consertar. Eu vou ser salvo quando eu tiver um relacionamento, ou vou parar de praticar esse pecado quando eu casar, né? Então, quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne, né? Nós vamos para uma outra etapa da vida, né? Então, antes de se tornar uma só carne, nós precisamos nos resolver com nós mesmos, porque senão nós vamos pegar essa carga emocional, os nossos traumas, e projetar no outro, e ao invés de ser bênção para o outro, nós vamos ser um problema, nós vamos ser uma dor de cabeça, né? Então, é importante esse processo, né, de, primeiro, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, se tornar uma pessoa de Deus, a pessoa certa, uma mulher de Deus, e a partir disso aí vem aquilo que você falou, é algo que é um natural, que é uma bênção de Deus, que é algo que Deus quer para nós, né? Deus quer que nós tenhamos saúde, né? Então eu vou ficar desesperado atrás de saúde? Não, o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou fazer exercício físico, porque isso vai ser uma consequência natural. Deus quer um casamento para nós, Deus quer uma família para nós. Então o que eu vou fazer? Eu vou vigiar meus pensamentos, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou cultivar meus relacionamentos, eu vou me tornar uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa, para aquilo que é natural chegar de uma forma natural. Talvez a pessoa que desespera é porque ela não está preparada e ela não está se preparando. Então ela não vê condição de ter um casamento, de ter um relacionamento, porque ela mesma não está preparada para isso. E aí desespera.
né? Quando você vai dar uma palestra, vai falar sobre algum assunto, vai fazer alguma coisa, se você não sabe daquilo que você está falando, e você é uma pessoa normal, não é um psicopata que fica de boa diante de qualquer coisa, né? Se você é uma pessoa normal, você fica nervosa, você fica ansiosa, você fica, né, estressado com aquilo. Mas quando você tem domínio do assunto, você vai falar com tranquilidade, porque é uma coisa natural. Quando você está preparado para um relacionamento, você não se desespera, porque você sabe que Deus vai liberar aquilo na hora certa. E né? É uma questão de confiança em Deus também. e a gente tem que, eu acho que nesse processo de se conhecer, conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, isso é extremamente o mais importante. Por quê? Porque eu preciso também de ter a sabedoria para me preocupar, para que o Espírito Santo me ajude a me preocupar com as coisas que eu devo me preocupar. Porque, desculpa, mas se você entra num relacionamento, você não trabalha, você não tem preocupação, não tem responsabilidade com as coisas dentro da sua própria casa, você não tem o mínimo... Não tem vida com Deus, você não tem o mínimo de maturidade para entrar no relacionamento. Porque se eu entrar no relacionamento com o objetivo de casar, sabendo que eu não consigo colocar comida na mesa da minha família, você não tem maturidade. Então eu preciso de destacar, eu preciso que o Espírito Santo me preocupe com certas coisas na vida para que eu tome uma posição e a partir daquilo eu... reaja, né, eu execute aquilo, porque muitas vezes a gente você vê pessoas buscando relacionamento desesperadamente, que não tem uma... Pra saciar uma sede, pra saciar uma sede, pra atender uma expectativa, mas não tem uma vida estruturada, a pessoa não se preocupa em cuidar de si mesmo, em conquistar as coisas, né, porque querendo ou não, a gente precisa de conquistar as coisas. Eu não posso querer conquistar tudo para entrar no relacionamento, mas eu também não posso querer entrar no relacionamento sem ter nada conquistado, né? E a gente entra até na parte de bens materiais mesmo. É muito mais fácil eu entrar no relacionamento se eu tenho uma casa, mas se eu não tenho, Deus vai me dar estrutura. Por quê? Isso são bens maiores. Mas se eu tenho condição de conquistar, por que não correr atrás de conquistar? Eu tenho condição de tirar uma carteira, então eu vou correr atrás de tirar minha carteira. Por quê? Porque se eu entrar no relacionamento, isso vai me ajudar a ter um relacionamento melhor, porque eu vou poder buscar minha esposa, minha namorada. Então, tudo que eu faço na minha vida individual, ela vai pro relacionamento. Então, se eu não tenho essas preocupações em uma vida sozinho, como eu vou me preocupar com as dificuldades de um relacionamento, de um casamento, né, de uma vida a dois? Porque se você não tem um propósito da sua vida... Como você vai gerar uma casa, como você vai ter domínio sobre as coisas que estão acontecendo, como você vai colocar comida na mesa, sendo que você não tem uma estrutura e está querendo saciar uma sede carnal de, quero beijar, quero fazer isso, e não tem o domínio em si próprio para poder conquistar as coisas e frear os seus pensamentos. E eu acho que é até um pouco do que tem acontecido hoje, né? A gente tem visto muitos adolescentes entrando em relacionamento e muitas das vezes eles questionam, às vezes alguns pais impõem, não, você não vai se relacionar até certa idade, e eles ficam nessa, né? Mas por que eu não posso entrar no namoro, entrar no relacionamento? E eu acho que se você tá vendo, você é adolescente, é porque você não tem maturidade. Você não entende ainda o que é um relacionamento, o peso que aquilo tem na sua vida. Então, se você entra num relacionamento hoje com 13, 14, 15 anos e você trata aquilo como normal, talvez aquela pessoa que você entrou num relacionamento com 13, 14 anos não vai ser a pessoa com que você vai casar, porque você não pensou, você não se conheceu, e aí você encerra aquele relacionamento, e como você vai buscar outro relacionamento, você já tem um padrão distorcido de relacionamento, porque pra você aquilo é um relacionamento. Também, aquilo é um relacionamento. Traumas. Sim. Então você acaba buscando algo que muitas das vezes não vai estar dentro do que seria o ideal pra você, né? Porque você já carrega uma bagagem de algo que foi criado com a sua imaturidade, porque você é uma criança ainda, né? Vamos dizer assim. Se você tem 14, 15 anos e ainda é adolescente... Vai jogar bola, vai brincar de boneca. Deixa você namorar, ele tá certo, porque você não tem maturidade pra isso. Relacionamento é caro. Você precisa manter, você precisa ter a postura para ter um relacionamento. Se você não tem essa maturidade, não namore, vai ser frustrado, não vai ser com um propósito. Namoro não é bonitinho. Pra mim, namoro acima de 18 anos, né? A gente não tá estabelecido 100% aqui no
nos nossos ministérios, mas será? Muito só apareceu o primeiro casalzinho e a gente já lança já. Até porque eu vi isso esses dias e é muito real, isso eu já tinha ouvido falar, mas é uma coisa que as pessoas falam, né? A gente tem nossos 18, 19 anos, é aquela preocupação, eu não tenho nada na vida. Gente, eu vou fazer 25 anos. Tem dia que eu me pego de desespero assim, nossa, mas eu não conquistei isso que eu queria conquistar. Eu tenho 25 anos. Meu pai tem 60 anos, até hoje ele tá conquistando as coisas. Então, assim, infelizmente a gente vive num momento do mundo que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, e a gente tem essa ansiedade de querer tudo muito fácil, né? E quando a gente tá nessa idade aí, principalmente entre os 15 e os 18 anos, a gente fala assim, nossa, eu já preciso de moldar minha vida, direcionar minha vida. Só que você começa a viver quando você faz 18, 20 anos. E uma coisa que eu ouvi muito real é que, por exemplo, se você tem 20 anos, você tem 2 anos de vida. Porque dos 18 anos para trás, você viveu adulta, né? em custas dos seus pais, das suas mães, você não tinha autoridade, você não respondia civilmente por você mesmo. Então, se você não consegue responder civil, se você não consegue assinar um documento e falar que aquilo vale de alguma coisa com a sua assinatura, você não está vivendo ainda. Então, a partir dos 18 anos que você recebe esses direitos, né? E a partir do momento que você começa a viver essa vida na sociedade real, que você é inserido naquele mundo ali, que começa a sua vida. Você pode começar a contar do zero. Então, uma pessoa que tem aí 25 anos, ela tem 5, 7 anos de vida ainda vivida. Ela é uma criança, você ainda está aprendendo a viver. Você só é um jovem adulto na sua vida quando você tem 40, 45 anos de idade. Então, você está com quantos anos, Lucas? 31. 31 aí. O Lucas tá novinho ainda. O Lucas é um adolescente ainda. Então, tipo assim, a gente vê, às vezes a gente olha, tá com 31 anos, é casado há 10 anos, tem um filho e tal, mas ele tá começando a vida dele ainda. Principalmente, eu sou recém-nascido, né? Vamos dizer assim, principalmente quando se trata de um relacionamento. Então, acho que isso tem que ficar na nossa mente pra gente não entrar nesse desespero, sabe? Eu acho que isso é o que mais tem desesperado as pessoas, de querer fazer tudo rápido, mas eu também não posso deixar com que isso é um viés muito paralelo. Equilíbrio, né, que a gente tem que ter, né? Porque eu não posso virar também e falar assim, não, eu sou uma criança adulta e eu não posso entrar num relacionamento. Não, peraí, calma aí. Você tem a maturidade, você se vê, seu propósito, tal, tá tudo alinhado, apareceu a pessoa certa, amém. Mas se você vê que você não tá maduro para aquilo, espiritualmente pronto, não encontrou seu propósito, vamos buscar. Por quê? Eu vejo também, que entra naquele ponto que você falou, querer conquistar tudo para ter um relacionamento. Só que teve uma vez que eu ouvi um pastor falando, o André Fernandes, né, que ele falava, eu casei com 21 anos e foi a minha melhor escolha, porque imagina se eu conquistar tudo na minha vida e eu tenho 28 anos, 30 anos, estou com a minha vida feita, tenho minha faculdade, estou formado, tenho meu emprego, tenho meu carro, tenho minha casa, e aí eu arrumo alguém em casa. No primeiro problema que eu tiver, eu vou virar e falar assim, eu tava sozinho, eu tinha tudo, eu não tinha problema. Por que agora eu vou ter que aguentar essa pessoa do meu lado? Então, eu preciso de construir as coisas com o meu parceiro para me entender que ele faz parte da minha vida e ele é importante na minha vida. Construída junto, né? E enfrentar os problemas juntos. Teve uma coisa que você falou, só fazendo esse gancho do desespero e de querer conquistar tudo, é que hoje a gente vive num mundo imediatista. Demais. Mano, se a mensagem não chegar pra você em 5 minutos e você não responder em 2... Você mandou o WhatsApp, a bolinha tá lá, aparecendo, o reloginho tá lá, você já tá... O que tá acontecendo? Já tá batendo. E isso acaba entrando dentro da igreja, dentro do próprio relacionamento cristão, de viver... Não, a gente precisa viver tudo agora, a gente já vai casar com 1 mês. Pô, mas você conheceu de verdade... Tem uma regrinha de um relacionamento que é, se você foi amigo de infância daquela pessoa até os 18 anos, beleza, você pode casar rápido porque você já conhece a vida daquela pessoa, você já conhece a família, você conhece os acertos e os defeitos. Mas se você acabou de conhecer uma pessoa dentro da igreja e começou a conversar 6 meses, dá uma parada, dá uma orada, dá uma pensada se aquilo realmente é certo. Começa um namoro, mas um namoro com propósito, não um namoro para se conhecer, mas um namoro com propósito para casar, nem para o conhecimento de ambas as partes. Eu acho que só pra gente finalizar um pouco essa parte de se conhecer, né, porque eu acho que tem muitos processos do relacionamento ainda pra gente entrar, e
uma coisa que eu acho que poderia ser comentada também, que é um probleminha muito grande na sociedade nossa, é os rapazes, né, que vêm pra igreja. Eu vou pra igreja porque a fulana, eu vou conhecer a moça. Não, a moça me chamou pra ir pra igreja, eu gosto dela. Gente, você tem que ir pra igreja com o propósito de conhecer a Deus. Você vai pra orar. É pra orar. E fora, né? Não, o que é? Não, ela é uma pessoa boa, só não é crente, só não é convertido, né? Só não aceitou Jesus. Então, o principal não serve, né? E essa ideia também de que eu vou começar a namorar um ímpio e vou trazer ele pra igreja, essa história é velha e não funciona. Já tá mais que provado que a tendência é você desviar e não converter essa pessoa, né? Converte ele primeiro. Depois você ouve a Deus. Que converte, né? Não é o namoro. Conectados, o Espírito Santo age na vida dele, desse varão, dessa varão. Aí você vai ver a postura dele, porque se depois de um ano. Depois, sem interesse, tá, moça? Aquele que você já tá conversando, que não vem pra igreja, então você nem chama. Porque ele já vai ir com interesse. Então, assim, aquele menininho que você tá lá, viu assim, talvez daria certo. O menininho também não, porque tem que ser maior de 18. Aquele homem, aquele varão de Deus. Varão valoroso. Valoroso. Você encaminha o post do Instagram do Conectados pra ele e fala assim, vai ter culto lá, vai lá e tal. Mas você vai e encaminha. Aí ele veio, depois de um ano ele tá ali, toma postura, aí você começa a conhecer, você vai conhecer a pessoa, vai conhecer o propósito. Qual que é o seu propósito? Não sei ainda. Então vai descobrir seu propósito primeiro. Fica mais tempinho de e depois a gente volta a conversar. Exatamente. É o seguinte, tem muito mais para conversar, muito mais para falar, mas já estamos aí com um tempo um pouco mais avançado, né? E a gente marca outro para continuar o papo aí. Poxa, nem comecei a falar. A gente falou sobre relacionamento no namoro. A gente começou a falar sobre como entrar em um namoro. A gente nem falou sobre relacionamento no namoro. A gente vai falar sobre um relacionamento, quer dizer, um namoro, um casamento, um pré-casamento, um casamento recente. E a gente ainda vai falar sobre o casamento estabilizado. Pra gente ver como é que é profundo o assunto. Sim, muito. Né? E assim, não é à toa que a primeira criação de Deus à humanidade é o homem e a mulher, né? E não é à toa que Jesus se apresenta como noivo e a igreja como noiva, né? E Jesus usa o exemplo ali, Jesus fala para os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Então o relacionamento entre homem e mulher, o casamento, a família, é de uma profundidade, é de uma importância gigantesca, né? Que em 40, 50 minutos a gente só começa a arranhar o assunto. Né? A gente falou disso tudo e a gente só ficou no namoro, então não inicie o seu namoro. Se você tem menos de 18 anos, vai estudar, entendeu? Vai jogar joguinho no celular, vai jogar mas não vai namorar, não. Aproveitar que você tem tempo, que você pode dormir de tarde. Isso, dorme mas de tarde, tem faz responsabilidade, esporte. por favor, também. Né? Vai ajudar sua mãe, lavar louça. Isso, arrumar casa. Estudar. Já vai tentando ser um espelho de um bom marido que você for. Porque se uma boa você esposa. não for um bom filho e esperar casar para querer ser um bom marido, aqueles hábitos e costumes não vão aparecer do nada. E uma última reflexão se alguém falar pra você que o relacionamento ou um casamento é ruim, não se espelhe nele, porque provavelmente o relacionamento dele deu errado porque ele não seguiu esses princípios, né? É o famoso, né? Errado, o seu vai dar errado também. O famoso assim. Eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa que ela fala que trabalhava com alguém e no trabalho ele falando que ia casar, a pessoa virava e falava assim: casamento é péssimo, que não sei o que, não vou casar, você não deve casar não, que não sei o que. Aí virou e falou assim: você tá casado? Não. Falei: então por que você tá me dando as coisas? Você não tá. Eu vivo isso na faculdade. Tipo assim, pessoas falam: você vai casar tão cedo? Pra quê? Então, se espelhe em relacionamentos que deu certo. Aquele outro ditado também, né? Encaixei nisso, né? Não siga conselhos de quem nunca construiu nada, né? Forte. Então, exatamente, né? E aí entra nessa questão que já é uma outra questão, né? Que é o aconselhamento, o acompanhamento, ter alimentores, né? A aprovação dos pais, a conversa dos pais, né?
E aí a gente entra em vários outros assuntos, vários outros muita coisa. desdobramentos, né? Mas Que precisa, no mínimo, ter a aprovação dos pais, a aprovação do pastor e a aprovação de Deus, do Espírito Santo. Exatamente. Isso aí já são indícios, né? Já são apontamentos, né? Os pais estão de acordo, né? O pastor, os líderes conhecem a pessoa ali, teve uma conversa, né? Teve um momento de oração e há uma aprovação, uma bênção, né? Lógico que a bênção vem de Deus, mas uma aprovação, um acompanhamento, não, amém, concordo, tá certo, acho que vai dar certo, né? Mas é uma coisa que eu pedi pra você mesmo, pastor. É que, tipo assim, Deus tem uma bênção, sim, mas existe uma autoridade sobre você. E a gente, quando eu e a Ana fomos no seu gabinete, queríamos, pastor, ore pela gente e abençoa. Porque existe uma autoridade em cima. Deus libera toda a bênção. Mas com essa autoridade, se falar, ó, gente... É uma semente de honra que está sendo plantada também, né? E você planta uma semente de honra, você vai colher honra, né? Obviamente. Então, é isso aí. É só isso tudo, Só isso né? tudo Pra por gente enquanto. começar, né? Se vocês quiserem dar suas palavras finais aí pro povo que está nos assistindo, nos escutando. Gente, foi muito legal. Muito obrigado pela essa oportunidade. E a gente vai voltar para falar mais sobre relacionamento, porque é muito necessário a gente falar sobre relacionamento e onde esse relacionamento vai. Não só para cumprir os desejos carnais, mas para cumprir um propósito de Deus. Não viver os relacionamentos para viver um namoro, para se conhecer, mas namorar para casar. E é isso aí. Muito obrigado. Se isso tiver surgido dúvidas, espero que tenha surgido milhões de dúvidas na sua mente, né? Busque alguém que possa te aconselhar, alguém maduro, alguém que você possa se espelhar, para que você possa construir algo bem maduro também. E é isso, obrigado por enquanto. Obrigado vocês dois, obrigado Matheus também, que está aqui com a gente. E você que nos assistiu, nos escutou, que Deus te abençoe rica e abundantemente e até o próximo Papo de Vida.